muito tempo, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e em grande parte do mundo. No entanto, um estudo da revista Lancet, da parte regional da América, mostra que já 13% dos municípios do Brasil, nesses municípios, o câncer supera as doenças cardiovasculares como causa de morte. Quem vai comentar esse artigo para nós é o Dr. Duílio Rocha, que é oncologista, chefe do Serviço de Oncologia do Hospital Universitário Walter Cantídio e diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia. Dr. Duílio vem colaborando com frequência com o nosso projeto, pelo que nós agradecemos. Por favor, Dr. Duílio. Olá, Dr. Ricardo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para participar deste projeto de discussão com múltiplos especialistas. E a questão hoje é revisitar a pergunta: qual é a doença mais responsável por mortalidade? E nós nos acostumamos a pensar que a doença cardiovascular, as doenças cardiovasculares, serão as principais responsáveis pelos óbitos no mundo todo. Continua sendo assim em todo o mundo, mas tem havido uma transição. Em 30% dos países filiados ao OMS, o câncer já superou a doença cardiovascular como principal causa de mortes. Isso acontece principalmente nos países mais ricos por diferentes fenômenos. E onde o Brasil se encaixa nesse cenário? Uma publicação recente da doutora Beatriz Rache, numa revista do grupo Lancet, trouxe uma nova luz sobre esse assunto. Ela atualizou as informações sobre mortalidade por câncer e por doenças cardiovasculares no Brasil nos últimos 20 anos. E o que ela encontrou de forma resumida foi que nós também estamos vivendo uma transição epidemiológica no Brasil. O câncer ainda não é a principal causa de morte no nosso país, mas a impressão é que caminhamos para isso num futuro breve. Uma outra observação é que em múltiplos municípios do país, o câncer já superou as doenças cardiovasculares como principal causa de morte. E por que isso acontece? Principalmente por uma redução da mortalidade por doenças cardiovasculares. Isso aconteceu em cerca de 40% nos últimos 20 anos. Enquanto isso, também observamos uma pequena redução de mortalidade por câncer, de 10% no Brasil, mas isso não é homogêneo. Em 15 estados, a mortalidade por câncer tem, na verdade, aumentado nos últimos 20 anos. Então vejam, se nós temos uma queda muito expressiva de mortalidade por doenças cardiovasculares e uma queda inconstante e pequena, se tanto, da mortalidade por câncer, é natural imaginar que o câncer vai se tornar cada vez mais prevalente nessa distribuição de mortalidade. Algumas outras ponderações que nós devemos fazer. Primeiro, isso não se deve exclusivamente ao envelhecimento populacional. É natural a gente imaginar que à medida que a concentração de idosos aumenta, a mortalidade por câncer também aumenta. Mas também temos observado esse fenômeno em populações mais jovens. E a outra observação é que a renda familiar mais alta também se correlaciona com maior mortalidade por câncer, assim como os estados de mais alta renda, da mesma forma como nós observamos este fenômeno nos países de renda mais alta, por diversos motivos. Isso traz algumas implicações. Está claro que o câncer se torna cada vez mais relevante e que será em breve a principal causa de mortalidade. Nós precisamos estar preparados para lidar com isso. Isso passa por uma priorização de prevenção e de medidas de controle do câncer. Isso passa fundamentalmente por medidas de prevenção primária do câncer. Isso passa também por ampliação da rede de tratamento oncológica, que hoje é muito mal distribuída no Brasil. Há uma grande rede distribuída nas regiões sudeste, nas regiões sul, mas no Ceará, por exemplo, os pontos de tratamento de câncer são muito isolados entre si. As equipes de tratamento têm que ser bem treinadas. E outra questão fundamental é, uma vez que nós estamos aumentando o problema e o número de casos de câncer, nós estamos aumentando também de forma exponencial os gastos em medicina, porque é uma doença, infelizmente, muito cara de ser tratada. E também precisamos pensar como equacionar o problema do crescimento progressivo de custos da oncologia. Mas algumas medidas que o Estado precisa ter em mente para enfrentar esse problema e que nós individualmente precisamos também lembrar é que é preciso fazer mudanças de estilos de vida para minimizar o impacto do câncer ao longo do tempo.
hábitos saudáveis, alimentação balanceada, evitar tabagismo, evitar o sedentarismo, evitar o consumo excessivo de álcool, conscientização sobre alguns fatores de risco, como quadros infecciosos, e aí já vem uma outra medida pública que tem que ser explorada, vacinação contra HPV, vacinação contra hepatite B. Precisamos rastrear precocemente com medidas como mamografia amplamente acessível, colonoscopia, que é uma grande limitação no serviço público, exame de prevenção de câncer de colo uterino, assim como precisamos maximizar o acesso aos serviços, o início mais rápido ao diagnóstico e ao tratamento e o acesso ampliado a regimes otimizados de terapia antineoplásica. É isso, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Dr. Ricardo. Agradecemos ao Dr. Duílio, que comentou para nós um artigo da revista Lancet Regional da América, em que aponta o câncer como causa crescente da principal causa de mortalidade no Brasil. Você sabe quais são os principais sintomas de alguém que tem câncer do intestino? Venha aprender isso no próximo vídeo. Até lá!